Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus não lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados. 29º domingo do tempo comum, reta final aí do nosso tempo comum, já pertinho do nosso advento, né? Amados, antes de entrarmos no Evangelho, que é uma parábola, vamos sobrevoar a primeira e a segunda leitura. Cada leitura hoje daria uma homilia isoladamente, sabia? Tanto a primeira leitura quanto a segunda leitura. Porém, nós não temos tempo para isso, vamos só pincelar alguns elementos aí para fazer uma ponte com o Evangelho. A primeira leitura é a leitura do Êxodo. E o povo ali, o povo de Israel, ele está em guerra justamente com os amalecitas. O que quer dizer isso, padre? Qual o contexto disso? O povo sai da Terra Prometida, eles acabam de sair da Terra Prometida, eles precisam atravessar o território dos amalecitas, que é Rafidim. Eles precisam atravessar esse território. Só que eles se deparam com um povo nada hospedeiro. Não, um povo nada agradável. Ao invés de oferecer água para quem passou tormentos, enfim, dias difíceis, né, anos difíceis no deserto, eles entram em guerra. E aí acontece que Moisés, ele é inspirado a elevar as mãos para o alto durante a guerra. Ele sobe no monte e quando ele vê o seu povo lutando, é um episódio muito conhecido, onde Moisés estende a mão para o alto como que num ato de louvor. Alguns teólogos vão fazer esse gesto de estender a mão para o alto, o mesmo gesto da cruz redentora. Era um momento necessário, mas o demônio não abandona sem antes fazer um escândalo. Não é assim que acontece? O demônio adora um escândalozinho, adora um tumultozinho. Quando ele vê que está perdido, ele ainda tenta dar uma cartada final. É isso que acontece. Vamos já saído de Israel, do deserto, né? E aí ele, nesse ato de louvor, só que a mão dele começa a pesar. E começam a perceber que enquanto a mão dele está levantada, o seu povo está ganhando. Mas quando a sua mão não está de pé, o povo perde. No sentido que, enquanto eu estou voltado para o alto, eu venço. Mas quando eu me canso de elevar minhas mãos, eu perco. Daí a necessidade da igreja, do apoio da igreja. E surge, junto com Moisés, Arão e Hur, que pensam o seguinte, falam assim, vamos botar uma pedra aqui e cada um segura uma ponta aí. Arão, segura daí que eu seguro daqui. Valeu, Hur. Valeu, Hur. Aí, né, eles seguram e ficam os dois com a mão elevada e a guerra, eles vencem a guerra. Então a gente vê aqui vários elementos. Enquanto estamos com a mão para o alto, a gente vence qualquer situação, porém sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Precisamos uns dos outros, porque a caminhada cansa e ninguém é forte o suficiente se não houver a graça de Deus, né? A segunda leitura fala do conhecimento da Sagrada Escritura que liberta, onde Paulo fala a Timóteo o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Falamos constantemente aqui aquela célebre frase: católico sem formação é católico sem convicção. Mas todo o nosso ensinamento vem da Sagrada Escritura. A igreja, quando ela se coloca enquanto magistra, aquela que ensina, ela ensina o que está contido dentro da revelação. A igreja não cria,
A igreja traz à luz aquilo que está na Sagrada Escritura, entendendo que, através do conhecimento, que nós fortalecemos a nossa fé. E não tem outra forma de recebermos a graça se não for através da fé. Então a fé vem sim pelo conhecimento, pelo racional, porque falamos muito sobre, apesar de não ser proposto algo espiritual, mas somos seres racionais, então precisamos que a fé passe pelo nosso racional. Então a Sagrada Escritura tem tudo que nós precisamos. E Paulo exorta Timóteo falando sobre essa realidade. Olha, ensina oportuno e inoportunamente, você tem que abraçar o ensinamento, você tem que propagar o ensinamento, porque só assim você vai conseguir libertar o povo, através do conhecimento daquilo que Deus já nos revelou. O Evangelho de hoje é uma parábola aí de uma viúva conversando com um juiz. Vamos tentar entender essas duas figuras no tempo de Jesus. Sabemos que Jesus sempre vai pegar elementos próprios da sua época para ensinar. O que hoje nós precisamos explicar, isso o povo, no tempo de Jesus, absorvia de maneira muito natural, porque fazia parte do contexto deles, né? A viúva. A sorte da mulher pobre, viúva, era uma das piores sortes que poderia existir. Porque você imagina, ela ia viver o que o marido tinha deixado. Não tinha Bolsa Família, né? Não eram viúvas partidões, tipo Ceia. Não era, né? Não era assim, né? O pessoal olha e não consegue ensinar, né? Então assim, não era desse estilo. Eram viúvas que tinham um pouquinho ali para assar o último pãozinho com farinha, comer e esperar a morte por aí fora. A viúva era uma das piores sortes. A mulher não tinha voz, não tinha vez. Ela podia, enquanto ela estava casada, ela ainda tinha algum suporte. Mas se ela ficasse viúva e não tivesse filho, piorou. E tantas outras situações também, como ter lepra, ter algum tipo de doença e tal, eram sortes bem complicadas. E o juiz, o que se espera de um juiz? Fazer justiça. O que é fazer justiça? Dar a quem é de direito. A justiça não é favor, a justiça é um direito. Então você espera que o juiz seja alguém que tenha um princípio ético, um princípio coerente, um princípio de compromisso, alguém que está fazendo valer o direito da outra, porque por alguma razão a pessoa em questão não está gozando do seu direito. E aí essa viúva chega para ele e fala assim, olha, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho voz. Se eu for na casa do meu devedor, ele vai me bater e ninguém vai me defender. A única pessoa que eu tenho para recorrer é a você. Lembra que a história que, olha, pede, bate na porta? Quem bate na porta é porque sabe o que está dentro. Você não bate em qualquer porta. E ela vai até o juiz. Só que esse juiz tinha a característica de ser injusto. Ele não estava nem aí para nada. Ele estava muito ligando para os problemas dele pessoais. E aí essa viúva, ela é insistente. O juiz percebe que ele só vai ter paz quando ele atendê-la. E ele faz, né? E é justamente isso que acontece. Ele atende pela insistência e deixa claro que foi atendido pela insistência. Jesus pega essa parábola e fala assim, olha, se vós que sois maus, quase assim, né? Lembra do momento? Se vós que sois maus sabeis das coisas boas para os vossos filhos, quanto mais eu que sou Deus. Então ele pega e faz a mesma analogia. Se o juiz injusto foi capaz de atender alguém pela insistência, será que eu não vou atender? Será que eu, sendo Deus, não vou atender? Existe um ditado que a gente fala de maneira muito errada, que é Deus escreve certas por linhas tortas. Errado. Deus escreve certo por linhas certas, certíssimas, porque todos os desígnios de Deus são perfeitos. Deus age no seu tempo e o tempo de Deus é perfeito. Agora vamos contar essa parábola de uma outra forma. Vamos imaginar que essa viúva, ela cansou de esperar e ela resolveu meter o pé na cidade, né? Foi embora da cidade. Aí um dia o juiz acorda bem-humorado, quer fazer uma graça para alguém, né? E ele fala assim, olha, eu vou atender aquele pedido daquela viúva que vinha aqui. Aí manda os guardas lá na casa dela, não encontra ninguém em casa. Aí manda lá na roça dela, onde ela cultivava algumas plantinhas lá, não encontra ela em casa. Ela perdeu a graça, na verdade, porque ela perdeu a esperança. E aí o Senhor termina o Evangelho falando sobre essa realidade. E Deus não fará, primeiro ponto, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Faz essa comparação. Se o juiz que é mau fez, será que Deus não fará? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus fará justiça bem depressa.
Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Ele faz a analogia será que o homem vai saber esperar o tempo de Deus? Será que o homem vai entender o tempo de Deus? O tempo de Deus, amados, como eu já disse, ele é perfeito em si mesmo. Por sermos criaturas temporais, nós vivemos na nossa impaciência, pelo bombardear que nós recebemos de informação, de necessidade, de ter que entregar alguma coisa, entregar um trabalho, entregar um projeto, entregar resultado. A gente vive sempre assim, sempre assim, sempre assim, e isso automaticamente a gente vai transferindo para a nossa forma de viver a nossa fé. E Deus não tem essa pressa. Não existe essa pressa em Deus. Existe o tempo perfeito de Deus. E é sobre isso que nós devemos meditar e pensar um pouquinho mais. O ter esperança, não deixar a chama da esperança se apagar. Insistir significa confiar e saber onde nós estamos colocando nosso coração. É necessário que as orações sejam feitas de maneira insistente. Isso é fato, porque prova que nós não desistimos e entendemos onde mora a nossa esperança. Mas é fato também que devemos perseverar no propósito. Não se deve abandonar. Pare de ser mimado na fé. Pare de viver no mimimi da fé. Sensibilidade, charminho, é bom para você fazer para o teu marido, para sua esposa, para o seu filho, mas na fé não. Na fé nós precisamos ser fortes, precisamos estar de pé, confiar, porque nós sabemos onde nós depositamos a nossa esperança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim